causa da palavra. Mateus capítulo 4, versículo 1. Está na tela, quem está com a Bíblia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando então o tentador, o Satanás, o coisa ruim, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E Jesus respondeu: eu acho, eu entendo, quem sabe? Todo mundo fala, todo mundo diz. É isso que ele fala? Não. Ele disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Está escrito. Irmãos, a cada dia mais a gente precisa entender que a nossa opinião pessoal não vale nada. Ou vale bem pouquinho. O que vale é o que está escrito. Nós sempre fomos conhecidos no mundo, ou pelo mundo, como as pessoas do livro. As pessoas do livro. Livro com cheiro de sovaco. É ou não é? Fomos conhecidos como o povo do livro. Do livro. Só que a cada dia que passa, a opinião de Deus tem sido deixada de lado, por causa da opinião de um monte de gente. E antigamente a pessoa trazia um pouco de filosofia, sociologia, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, para dar um brilho na mensagem. Só que hoje isso está se tornando regra. Eu estava, não sei se foi um podcast, em que um pregador famoso da internet, talvez o maior da internet, um jovem pregador, que eu não vou falar o nome dele aqui por causa da nossa transmissão, ele foi a um programa e questionaram ele sobre aquela menina do PlayStation. A menina virou uma demônia. E aí questionaram ele e disseram: fulano, o que você acha disso? Ele: eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que cada um cuide de sua vida. E a Pri sabe o que ela faz, porque a Pri, e é um dos pregadores que tem milhões de seguidores na internet. Milhões. Se ele anunciar que virá ao Rio de Janeiro, trazer aquela pregação dele sensacional, automotivadora, ele lota qualquer lugar de evento aqui do Rio. Só que ele não está pregando a palavra. Ele não está pregando o que está escrito. É opinião pessoal, envolvida de carisma, de simpatia. O rapaz é muito simpático, mas ele não usa a palavra. Pouco de Bíblia e uma aplicação muito fajuta. E o que determina a salvação da nossa alma é o que está escrito. O que determina você vencer o diabo e os demônios é o que está escrito. O que faz você ter dinheiro para pagar os seus boletos e sobreviver nesse mundo difícil é o que está escrito. O que mantém o seu casamento firme de pé é o que está escrito. O que mantém os seus filhos crentes na casa do Senhor é o que está escrito. O que faz o patrão olhar para você e achar você um funcionário melhor do que o que ele nunca teve antes, é porque você vive de acordo com o que está escrito. A opinião de Deus está nesse livro. E o que estiver fora desse livro não interessa, não é opinião de Deus. Quando Satanás aparece para Jesus, malandramente ele diz: você não está com fome? Transforma a pedra em pão. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a Bíblia, a palavra, o livro, para bater em Satanás. Satanás sai, Satanás volta. Versículo 5, o diabo levou Jesus para a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, aí o diabo também vai usar a Bíblia. O diabo também vem com o que está escrito, mas distorcido, mentira, usando a Bíblia, é o tal do sofisma. Mentira misturada com verdade, verdade misturada com mentira, é o tal do sofisma. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ao diabo, que está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Citou o Salmo 91 para Jesus. Eu lembro que antigamente, minha mãe era muito católica, e ela vivia com a Bíblia aberta na estante da sala.
as páginas amarelas, tadinha da Bíblia, morrendo, envelhecendo. Salmo 91, pois o diabo citou o Salmo 91. Onde que uma Bíblia aberta dentro de casa vai mudar alguma coisa? Se o diabo sabe de qual? O Salmo 91, citou o Salmo 91 para Jesus, distorcendo a palavra. E aí Jesus desiste de citar a Bíblia para o diabo? Desiste? Não. Também está escrito, versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus. Bíblia no capeta. Novamente o diabo levou um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vou te dar tudo, riqueza, poder, você vai ser o dono do mundo. E Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito. Porque está escrito. Porque está escrito. Está passando luta, está passando tribulação, sentiu que alguém está fazendo macumba para você, sentiu que alguém está com olho gordo na sua vida, seu dinheiro, seu casamento, suas coisas, sentiu que alguma coisa não vai bem, está sentindo algum abalo no mundo espiritual, tem alguma coisa ruim querendo puxar teu pé na cama lá de madrugada, está escrito. Você vai vencer o diabo pela palavra. Você tem que conhecer a Bíblia, decorar a Bíblia, saber Bíblia na ponta da língua, saber quando estiver passando um momento difícil, recitar um salmo, recitar versículos chaves de batalha espiritual, porque o poder não está na sua opinião, o poder está no livro. O livro é mágico, o livro é poderoso, o livro faz a diferença. É esse livro que nos trouxe até aqui, é esse livro que nos faz estarmos aqui essa noite, é esse livro é a razão de nós sermos quem somos e estamos vivendo o que estamos vivendo. Nós devemos a nossa vida a esse livro. Quem concorda com isso? Quem concorda com isso? Quem concorda, levanta a mão e diga glória a Deus. Jesus vence Satanás, não com giraias, nem com refly, nem com manto do reteté. Jesus citou Bíblia para o cão, palavra de Deus. Pá! E o diabo não aguenta com este livro. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, decore versículos. É esse livro que vai mudar a sua vida. Dentro desse contexto existem, ainda sobre isso, Jesus fala aqui, Deuteronômio, Salmo 91, e vence o diabo. Jesus falou sobre Noé, como foram os dias de Noé, validando Gênesis. O atual Papa teve a cara de pau de dizer que Gênesis é uma fábula, é um mito, que Gênesis não é o que é, não é literal, aquilo ali é uma historinha da carochinha dos judeus, que é aquela história de Gênesis da serpente, de Adão e Eva, aquilo não é verdade. Olha que papa miserável, o sangue de Jesus o repreenda. Pois Jesus cita o texto e diz: como foram os dias de Noé. O dilúvio não existiu, o dilúvio é mentira. Não, então Jesus é mentiroso, porque ele disse como foram os dias de Noé. Jesus valida o dilúvio. Depois Jesus fala de Sodoma e Gomorra, que dizem também que é uma fábula, isso nunca existiu, pois como foram os dias de Ló. Jesus validou mais uma vez o texto quando ele fala de Gênesis 2 e 24, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Jesus cita Gênesis novamente. Então Jesus o tempo todo valoriza a palavra. Vence com a palavra, ensina pela palavra, cita a palavra. Dentro desse contexto, existem alguns erros hoje muito interessantes. Primeiro, às vezes você vai evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, falar de Bíblia para alguém, e a pessoa diz para você: não, isso tudo é relativo. Nem tudo é assim a ferro e fogo. Nem tudo pode ser assim. Não, isso é... o mais ou menos está na moda, né? As verdades absolutas, o que Jesus disse, sim, sim, não, não. O que passa disso, a procedência de quem? É do cão, é do capeta. É sim, ou é não. O mais ou menos para Deus não existe. Jesus disse: é melhor ser frio, ou é melhor ser quente. Porque se for mais ou menos, se for morno, vai ser vomitado. Então Deus é um Deus de caráter absoluto. Deus não pensa isso hoje, sobre a questão ética, bem ou mal, e amanhã ele desiste. Não. O que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira. O que é sério, o que não é sério, não é sério. E ele diz: eu, Senhor Deus, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, para Deus, o que é. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar o seu caráter, ele não vai mudar a sua ética, jamais. O caráter de Deus é absoluto, não é relativo.
Então, quando alguém chega para você e diz, não, isso aí é relativo, Adonis, isso é muito radical, isso é muito, cara, tu é muito a ferro e fogo. Não, tem um meio termo aí, vamos ajeitar as coisas. Ajeitar as coisas, essa malandragem é do Satanás. Para Deus o certo é o certo, e o errado é o errado. Inclusive a palavra diz, quem sabe fazer o certo, quem sabe fazer o bem não faz, peca. Ok? Aí tem essa conversa hoje, olha, tudo é relativo, podemos resolver isso de uma outra maneira, vamos ajeitar aqui, vamos abrir uma exceção ali, vamos fazer um arrumadinho para que tal coisa possa funcionar melhor. Não, e a gente vê muito isso na política brasileira, né? Faz assim que a gente ajeita aqui, faz ali que a gente arruma aqui. Deus não trabalha com isso, isso nunca pode ser negociado. Se você sabe o que é certo, Kevin, você tem que fazer o que é certo. E você sabe o que é errado, evitar o que é errado. É assim a vida do crente, é assim a vida daquele que acredita e vive de acordo com esse livro. Por isso Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou uma verdade, eu sou uma possibilidade de vida. É isso que ele falou? O que ele disse? Eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a verdade. Não existe outra. Não existe outra possibilidade. Ele é a verdade. O que Jesus falou está falado e não pode voltar atrás. Ele é a verdade. A sociedade quer assimilar a relação homoafetiva, pecado, está escrito no livro, está errado. A sociedade quer admitir o poliamor, 3 homens, 4 mulheres morando junto, como se fosse casado, tudo no civil, está errado, a palavra não admite isso. A sociedade acha normal você pegar uma notinha de 100, botar no documento e dar para um fiscal do Detran para aliviar o teu lado. A palavra diz, está errado, é pecado isso, está errado fazer isso. A sociedade está cheia de malandragem, mas Jesus continua dizendo, nesse livro continua escrito, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Não tem muro. Quando você trata com Deus, Deus é uma pessoa que não tem muro. Ou é ou não é? É melhor um pecador honesto do que um santo malandro. É melhor uma pessoa que admite suas falhas e fraquezas e tem coragem de se prostrar e dizer, eu não presto, me ajuda Jesus, do que um fariseu hipócrita que demonstra uma coisa, mas no oculto age de forma diferente. Deus não trabalha com meio termo, ou é ou não é. Pastor, mas eu sou tão fraco. Fala isso com Deus, ajoelha e fala, Senhor, sou um fracote, me dá força, Ele vai te dar força. Jesus disse que 2 homens foram orar no templo. E um metido religioso, a não errar jamais, o fariseu chegou, Senhor, te dou graças porque eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo, e barará. E o outro olhou, meu Deus, não chego nem perto desse cara. Tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Jesus pergunta aos discípulos, dos 2, quem saiu ali justificado? O que foi honesto. Jesus não está validando a pessoa ser fraca. Ele está dizendo, seja fraco mesmo, isso, continue fraco, que eu gosto de fraco. Não, mas Jesus está validando a honestidade. Honestidade. Você pode ter 1000 defeitos, mas se você se mantiver honesto diante de Deus, sua vida cristã evangélica vai para frente. Sua vida cristã evangélica está valendo a pena. Sua vida cristã evangélica está te conduzindo para o arrebatamento. Sua vida cristã evangélica está agradando a Deus. Você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E vai chegar a hora que essa fraqueza será força. Chegará a hora que você não vai ter mais esse ponto fraco te dominando. O Espírito vai te ajudar a vencer esse ponto fraco. Mas isso acontece na vida de quem é honesto. Não relativize, não leve na malandragem, não leve na flauta. Não acha que Deus está achando bonito, porque não está. É melhor sofrer o dano do que querer ser fariseu, ficar em cima do muro. Tudo é relativo? Não, não é tudo relativo. Não é tudo relativo. Um pai de família crente, eu disse isso quarta e repito hoje. Eu não posso, por exemplo, eu estou vendo isso acontecer e eu comento com alguns pastores, parece que está ficando normal nas igrejas. Eu não posso, como um pastor, Gabriela está com 18 anos. Aí deu livre guarda, ela arruma um namorado. Eu não posso. A hora vai chegar. Tudo tem seu tempo debaixo do sol.
Aqui tem seu pé. Eu não posso chegar, aí ela está namorando um rapaz que não é crente, Deus me livre, sangue, fogo e saraiva, isso nunca vai acontecer. E eu pegar a chave do carro e falar, pode sair com a minha filha, toma aqui a chave do carro, e as bolas caem. Pega a chave do carro, vai passear com a minha filha, pode ir para um motel com ela, pode fazer o que você quiser. Toma aqui a chave do carro, pega a filha, vai passear, volta amanhã. Tem crente fazendo isso, irmão. E quer ser pastor ainda, uma miséria dessa. Não pode. Pode? Tá certo isso? Filho de pastor, ou de nem pastor, um crente normal, sair com o namorado com a chave do carro do pai para ir para o motel, isso está certo? Ah, mas calma, está pegando muito pesado. Não é bem assim. A sociedade está mudando. Gente, para que tanto radicalismo? Não é assim que o mundo está? Está assim ou não está? Filho de crente mandando nudes. Está certo isso? Mas o povo está passando a mão? Só que Jesus continua dizendo, eu sou a verdade. Jesus disse aos fariseus, vocês têm por pai o diabo, porque ele mente desde o princípio. Apocalipse 21 e 8 diz, todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo e de enxofre. É melhor ser um fraco honesto do que um fariseu santo, desonesto e malandro. Tudo é relativo, mentira do cão. Só existe uma verdade. E essa verdade se chama Jesus. Essa verdade se chama Jesus. E Jesus e a palavra é a mesma coisa, se confundem. Ele é a palavra, o Logos de Deus, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus é original, a Bíblia que você tem na mão é uma cópia. Jesus é a Bíblia viva no trono no céu, e esse livro é uma cópia dele na terra. Então, por isso que Jesus é a verdade, ou a palavra. Outro ditado, morreu, acabou. Tem que beber todas as cervejas, tem que prostituir o máximo, tem que curtir a vida. Quando morrer, acabou tudo. Então vamos curtir o máximo, porque depois que morrer, acabou. Tá certo isso? Não. Mas não é isso, o eu acho do mundo não é assim? Sim. Só que Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, acabou. Seja morto, vai acontecer o quê? Jesus é mentiroso? Existe vida após a morte? Sim. Existe ou não existe? Sim. E quem está dizendo que isso existe? Jesus. Então morreu, não acabou nada. Você pode viver até os 90 anos. Hoje de manhã preguei na igreja onde eu nasci para Cristo, a Assembleia de Deus na Ilha do Governador, preguei no batismo. Um batismo com 80 pessoas. 80 pessoas foram batizadas nas águas hoje lá. Tive o privilégio de pregar lá 4 anos depois, nunca mais tinha tido contato com a minha igreja mãe. Jesus salvou 7 pessoas, foi uma festa linda de batismo. E eu falei sobre isso lá. As pessoas acham que morreu, acabou. Preguei sobre o inferno, não falei de inferno aqui na quarta-feira? Repeti sobre o inferno lá. 7 pessoas não queriam ir para o inferno, vieram aceitar a Jesus. Glória a Deus por isso. Mas essa ideia maligna de que não existe vida após a morte está levando muita gente para o botequim, muita gente para a prostituição, muita gente para a cachaça, para a droga, porque acha que não vai dar conta quando morrer. A morte é o início de tudo, a morte não é o fim, a morte é o início. Você pode viver 90 anos, 100 anos, 120 anos. Morreu, não tem Jesus, inferno garantido. E o inferno durará para sempre, uma eternidade. Também a vida eterna com Cristo será para sempre. Quem viverá com Cristo para sempre? Quem? Levanta a mão e diga glória a Deus. Tudo é relativo. Não, Jesus é a verdade. Morreu, acabou. Mentira. Jesus é a ressurreição. Tem vida após a morte. Outra palavra, outro ditado interessante. Deus escreve certo por linhas tortas. Deuteronômio capítulo 18, versículo 13. Eu já vi crente falar isso. Ô irmão, Deus escreve certo com linhas tortas. Isso é um pecado, irmão, falar uma besteira dessa. O que diz o texto? Leiam vocês. Perfeito serás como o Senhor, teu Deus. Então não pode ter nada torto.
Deus não pode ser torto em nada que Ele fala, faz ou é, porque Ele é perfeito. Deus escreve certo com linha certa, porque Ele é certo, tudo que Ele faz é correto, e Ele detesta aquilo que é errado. Aleluia. Esses ditados devem ter sido inventados pelo próprio Satanás. E saiu soprando no ouvido das pessoas. Você ouve isso de patrão, ouve isso de funcionário, ouve isso na rua, ouve isso o tempo todo, novela, televisão, o tempo todo essa mentira. Deus escreve certo com linha torta. Olha, irmão, isso não é, isso ainda vai resolver, tá? E crente abre a boca. Não, irmão, esquece a opinião pública, esquece o que você acha, não importa nada. O que importa é o que está, o que importa é o que está escrito nesse livro. Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Outra coisa interessante: Deus tarda, mas não falha. Só falta dizer que está na Bíblia. Está na Bíblia. Olha, irmão, Deus tarda, mas Ele não falha. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Como é que Deus tarda, irmão, se Deus não tem relógio? Deus não anda com relógio no braço. Todas as vezes que eu falo de tempo, você precisa se lembrar que você só tem noção de dia e noite, 24 horas, porque você está dentro do planeta Terra. E nesse planetinha azul, o planetinha não fica girando em torno dele mesmo? Movimento de rotação da Terra, mas todo dia a Terra fica girando igual um peão. O Sol está parado aqui jogando sua luz, e a Terra é que vai igual um franguinho, aquele franguinho lá, vai girando. Onde o sol bate é dia, onde ele não bate é noite. A Terra está girando igual um franguinho ali na televisão de cachorro. É a televisão de cachorro, o franguinho girando. A Terra está girando em torno de si mesma. É isso que dá origem às 24 horas. Onde bate luz é dia, onde não bate é noite. E além dela girar em torno dela mesma, ela também gira em torno do Sol, que dá os 365 dias, as 4 estações. Mas isso acontece comigo e com você, a gente só está usando o relógio, preso ao tempo, que a gente está dentro desse planetinha. Deus não está preso a esse planeta. Deus não tem tempo. O tempo de Deus não existe, Ele é eterno. Ele está sentado no alto e sublime trono. Lá onde Ele tem, nem tempo existe. Tempo é para mim e para você. Tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de abraçar, de desabraçar. Tempo é para mim e para você. Para Deus não existe tempo. Então Deus jamais vai tardar, porque não existe tempo para Deus. E a palavra diz: aquele que criou os céus e a terra, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Mais forte, tudo tem o seu tempo. E o que mais? E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então tudo que acontece nesse planetinha, até os cabelos da cabeça são contados. Soberania de Deus. Deus está no controle do tempo. Deus está no controle de cada uma vida humana, dos 8 bilhões que estão no planeta. Deus sabe quando fio de cabelo tem na cabeça de cada uma vida humana, de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Deus controla tudo, sabe tudo, determina tudo e deu um tempo determinado para cada um. Jamais Deus irá tardar. Aí você passa uma luta, passa uma prova e diz: Deus está demorando, Deus está tardando. Meu Deus, Deus está, não, mas graças a Deus que está escrito: Deus tarda, mas não falha. Está escrito aonde? No botequim. Está lá, no botequim. Está lá uma plaquinha, ó. Fiado é do diabo, e embaixo: Deus tarda, mas não falha. Só pode ser no botequim. Não existe esse negócio de Deus está demorando. Apaga isso da sua memória, da sua mente, da sua vida, da sua cultura. Deus trabalha no tempo certo. Há tudo determinado, está tudo controlado. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo é relativo. Não, Jesus é verdade. Morreu, acabou. Não, Ele é a ressurreição, a vida. Existe vida após a morte, vida eterna no inferno, no céu. Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus tem o controle do tempo. Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito, tem nada de torto nele. Mas existem outros textos mais próximos de nós. Ah, fulano, fica triste que seu filho casou e foi embora, não. Porque nós criamos os filhos para o mundo. Não é ditado popular? Não, você está criando seu filho para o mundo. Mentira do diabo. Crente não cria filho para o mundo, não. Crente cria o filho para quem? Para quem? Para Deus. Por que o crente tem a responsabilidade de criar os seus filhos para Deus? Salmo 127, versículo 3. Porque é herança, não é seu, é dele. A Ana chorou parecendo uma bêbada
E Deus deu Samuel a ela, e ela pegou Samuel e devolveu ao Senhor e entregou ele no altar, porque o filho não era dela, era de Deus. Seus filhos não são seus. Se você ora para ter filho e você tem um filho, Deus vai cobrar de você depois o que você fez com esse filho, porque cada filho que Deus te deu, foi Ele que te deu, você tem que entregá-lo a Deus. E Deuteronômio leva isso tão a sério, eu não vou dizer o texto, isso Deus leva tão a sério em Deuteronômio, que diz que você vai ensinar os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até para os avós sobra uma boa parcela de responsabilidade. Filhos são herança do Senhor. E o fruto, cada mãe que está aqui, o fruto do seu ventre é o presente que Deus te deu, é o galardão. Mas é a herança do Senhor, você tem que devolver para Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer você dizer: Senhor, te entrego meu filho, te entrego a minha filha, eu fiz a minha parte, está aí, agora está nas tuas mãos. As pessoas pouco se lixam para essa verdade bíblica. Ah, pastor, meu filho está assim, meu filho não está na igreja, meu filho não se converte. Ah, meu filho é maior de 18 anos, então eu não posso obrigá-lo a se converter. Obriga sim, não importa a opinião pessoal, o que importa é o que está. O que importa é o que está. Se você que é mãe, pai, avô e avó, se você não deve ser cobrado pelos seus filhos e netos, quem é que deve ser cobrado? Se você que trouxe essa criança ao mundo não é a pessoa a quem Deus vai cobrar, Deus vai cobrar de quem? Filhos são herança. Responsabilidade muito séria ter um filho para criar. Deus vai cobrar de você sobre os seus filhos. Ah, criamos os filhos para o mundo. Outra mentira que vai de encontro à palavra. O que vale é o que está escrito. Outra coisa interessante, que a palavra desmente, bate de frente e diz que isso é mentira. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas você não é exemplo para mim, mãe. Não olha para mim. Escuta o que eu estou falando, mas não olha para mim. Isso presta, irmão? Isso presta, irmão? Quem foi já ouviu isso da mãe lá? Quem não era crente? Eu ouvi muito. Ele tinha um cigarrão na boca. Eu quero uma, mãe. Não! Você nunca vai fumar. Mas você fuma. Faz o que eu estou falando e não olha para mim. Ué, aí não vai. Aí não está combinado, aí não dá certo. Porque a criança, ela não escuta o que você faz. A criança olha o que você faz. É a força do exemplo. Se não tiver exemplo, você vai falar com as paredes. Ninguém vai ouvir o que você está falando sem exemplo. Tem que ter exemplo. Onde eu estou? Mateus capítulo 23, versículo 3. O que está escrito é que você tem que ser exemplo. Mas eu sou fraco. Não tem problema. Vai para o joelho e fala para Deus que é fraco, pede força e seja exemplo. Isso aí Jesus bateu muito nisso. Porque tinha muito fariseu dominando, inclusive Israel na época. E essa gente mostrava ser uma coisa, mas no dia a dia era outra. No dia a dia era outra. Pessoas falsas, que tinham cara de crente, jeito de crente, falava como crente, olhava como crente, mas eram falsos. Jesus disse: vocês são igual um sepulcro pintado de cal. Por fora está branquinho, pintadinho, mas por dentro está podre. E a boca fala o que o coração está. E Jesus fala sobre eles: observai, pois, e praticai o quê? Tudo o que eles falam. Mas não façam conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Dizem e não praticam. De novo, dizem e não praticam. Dizem e não praticam. Dizem e não praticam. Fofoca é do diabo? É. Falar mal dos outros por trás é do diabo? É. E crente pode fazer isso? Não. Mas tem crente que faz. Dizem, mas não praticam. Não importa o que eu penso. O que importa é o que está escrito. E por último, e aí graças a Deus, hoje a gente vai ter uma maravilha de cerimônia aqui, porque a nossa igreja preserva ainda isso. Graças a Deus, e Lucas é exemplo disso. Ditadão do mundo, e esse é o último ditado popular.
que eu quero quebrar aqui com a palavra aqui, ó. Juntado com fé, casado é. É ou não é? Juntado com fé? Não, não é casado não. É o ditado popular. Casado é no mundo, aqui não. Juntado é, amaziado é, enrolado é, engabelado é, amancebado é. É ou não é? Não. Tem que casar no civil. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Irmãos, o que eu estou pregando parece um bobinho, besteirinha, mas eu converso com muitos pastores. Tem muita igreja por aí que isso aqui já foi, a vaca já deitou. Ah, já foi por água abaixo há muito tempo, irmão. Vamos botar um louvor legal, eletrizante, vamos fazer um bastante festa, um movimento bom, e vamos dar 15 minutos de Bíblia, de emoção para o povo, e vamos encher a igreja. Não vai não! Aqui não! Fonte de águas vivas não, aqui tem doutrina, aqui tem palavra. O que vale aqui é o que está escrito. Quem quiser um arrumadinho, tem um monte de igreja aí. Pode ir, tem um monte de igreja aí. Vai lá viver o teu arrumadinho. Aqui não. Tem que casar. Para ser membro da igreja, tomar ceia, tem que casar. Digno de honra entre todos seja matrimônio. Digno de honra entre todos seja matrimônio. Digno de honra, outra versão diz, seja venerado entre vós o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, sem mancha, sem adultério, sem safadeza, sem passar a mão. Às vezes um obreiro peca, comete um adultério, esconde, abafa. Não, rapaz, você quer meu amigo, vamos ajudar aqui. Faz conta que não aconteceu. Não. Pode não. Por que não pode? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. De novo, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Terceira vez, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E aí? Nós vamos viver com o que está escrito ou vamos dar uma arrumadinha nas coisas? Está escrito. Às vezes eu penso, se a gente fizesse algumas concessões, rapidinho a gente chegava a 100 membros nessa igreja. A gente podia dar uma arrumadinha, uma coisa ou outra, bebê. Tá duro demais, não? Tá duro? Se os meninos começarem a pecar, a gente faz conta que não vê. O pessoal começar a fofocar, a gente descobrir que a língua está descendo, a gente não faz nada, faz de besta. Vamos fazer isso, galera? É assim, tá bom? Porque é muito difícil seguir isso aqui, né não? Hein, Jânio? Vamos ficar com quem? Com eu acho ou com o que está escrito? Está escrito. Eu acho ou está escrito? Está escrito. E o eu acho faz o quê? Feche os seus olhos e curva a sua cabeça, por favor. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Deixe sua opinião pessoal para quem você quiser. Aprenda a palavra e viva a palavra. Culto de quarta-feira. Palavra. EBD. Palavra. Pregações segunda noite, sexta noite. Palavra na consagração. Palavra. Somos uma igreja que ora. Somos uma igreja que gosta de falar em mistério. Mas a base dessa igreja é o que está escrito: doa quem doer. Doa a quem doer. Aleluia, Jesus. É o caminho mais longo, é o caminho espinhoso, mas é o caminho. Cada ano que passa, 2024 está logo ali. Muita gente está fazendo concessão.
abrindo a porteira, alargando a cerca. Não, irmãos. O que importa no final de toda essa caminhada, de olhos fechados, orando, escute, é no final das contas a gente dizer: Senhor, foi difícil, mas com a tua graça e com o teu Espírito eu consegui viver, minimamente, mas eu consegui viver o que está escrito. No casamento, na criação dos filhos e netos, no exercício ministerial, cada líder, cada obreiro, cada diaconisa, cada diácono, cada cooperador, cada cooperadora, cada irmão, cada irmã. A gente precisa, naquele grande dia, quando a gente encontrar o Senhor, dizer a Ele: Senhor, foi um caminho mais longo e espinhoso, mas nós vivemos pela Tua palavra, nós vivemos pelo que está escrito, e acreditamos piamente, Jesus, quando o Senhor diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Senhor, nos ajuda a viver o que está escrito, em casa, no trabalho, na igreja, nas viagens, quando estão olhando, quando não estão olhando. Não deixa a gente abrir concessões, não deixa a gente querer ajeitar, arrumar o que a palavra diz. Satanás propôs isso, o Senhor disse: vai-te, Satanás! Botou ele para correr na hora quando ele veio. O Senhor botou ele para correr. Ajuda essa igreja, Assembleia de Deus, Fonte de Águas Vivas, a seguir o seu caminho árduo de ensinar a palavra, pregar a palavra e viver a palavra. Nos ajuda, em nome de Jesus.